aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula sobre biologia. E estarão presentes os residentes Maria Luiziane, Neucilane e Celso. E vamos dar início. Bom, gente, nesse vídeo nós falaremos sobre a biologia. E vamos começar então com o contexto histórico. A partir do século XVIII, houveram as primeiras explorações sobre essa área, né? Diversos estudiosos se interessaram então em compreender como é que funcionam os seres vivos, como é que se dá os seus processos biológicos. E aqui está destacado 3 desses estudiosos, mas houveram muitos outros, e eles quase que simultaneamente chegaram a esse termo então biologia, que é uma palavra de origem grega e significa bios, vida, e logos, estudo. Então, a biologia nada mais é do que o estudo da vida. No entanto, nesse século ainda não se tinha uma visão unificada dos seres vivos. Dessa forma, os componentes naturais, eles eram classificados em 3 grandes reinos, que seriam o animal, vegetal e o mineral. Com o avanço do conhecimento dentro dessa área, foi observado que os animais e os vegetais possuíam características compartilhadas entre si, que seriam a organização corporal complexa, a capacidade de crescer, de reproduzir e de morrer. Dessa forma, esse cara aqui na foto, Lamarck, ele propôs uma classificação, né, dentro desses grupos, desses reinos, que seriam os orgânicos e os inorgânicos. Os orgânicos seriam representados pelos animais e vegetais por possuírem esses parâmetros, essas características que eu falei para vocês. Ou seja, eles tinham uma organização, e os inorgânicos então seriam representados pelos minerais, porque eles não possuem nenhuma dessas características, né? A gente sabe que uma rocha, por exemplo, ela não morre, ela não se reproduz. E aí, a partir do estudo dessas características, surge a biologia como ciência. Meados do século XIX, a biologia se torna aí um campo importante na área de pesquisa e altamente reconhecido dentro das ciências naturais e abrange aí vários campos como a sustentabilidade e ecologia e vários outros campos. E com o surgimento dessas pautas, surgiu também a caracterização dos seres vivos. E muitos autores vêm trabalhando na definição do que é vida. Entidades aí, como a gente pode ver aqui no slide, com propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade, esse nome difícil aí que vocês estão vendo, e entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não são. Então, a gente vê aqui que a discussão foi colocada em questão, mas muitos autores foram dando suas opiniões, fazendo seus trabalhos sobre, e até hoje não tem uma coisa muito bem definida do que é vida. Então, no próximo slide aqui a gente vê que a maioria dos seres, chegou assim meio que num consenso, que a maioria dos seres vivos possuem aí uma composição química que é mais ou menos comum entre eles, e a gente vê aí na matéria viva que alguns desses compostos são o hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, o fósforo, enxofre, esses em menor proporção, mas eles são responsáveis aí pela formação das moléculas orgânicas, e que são as proteínas, os lipídios, ácidos nucleicos, que vão compor o ser vivo no final.
O que caracteriza um ser vivo são alguns pontos, como a questão dele ter uma organização celular, é necessário. Um ser vivo também precisa ter variabilidade genética, um metabolismo, reação e movimento, precisa apresentar também características de hereditariedade e crescimento e reprodução. Como vocês podem ver nos slides, aqui a gente tem a organização celular. Uma célula, ela pode ser ou procarionte ou eucarionte do ser vivo. E aí a gente vê bem que a célula procarionte, ela é menos complexa que a célula eucarionte. A célula procarionte é uma célula que é característica dos seres vivos como bactérias, protozoários, alguns fungos também. Então, ela é uma célula bem mais simples, né? Ela tem menos compartimentos. Já a célula eucarionte é uma célula que é responsável por várias funções e por isso ela é bem mais complexa. A gente vai observar que ela tem vários compartimentos e também possui um núcleo. Então, a célula pode ser eucarionte ou procarionte, sendo que na célula procarionte não existe a formação do núcleo e o material genético da célula está solto no citoplasma, no meio da célula, entende? E na célula eucarionte, o material genético está dentro do núcleo. E para também ser considerado ser vivo, ele precisa ter um metabolismo. O que é isso, metabolismo? É o processo pelo qual o organismo vai captar energia, vai transformar, através de reações químicas, várias substâncias. Por exemplo, quando nós comemos um pão, esse pão tem várias substâncias energéticas. Mas como é que nós capturamos essas energias? Através da ação do nosso metabolismo. Ele pega substâncias grandes, como o trigo, que nós nos alimentamos, e vai sintetizar para que a gente consiga captar e essa energia entre nas nossas células. O metabolismo ele é responsável por liberar energia e captar energia. E aí, existe o metabolismo das células eucariontes e procariontes. Claro que na célula eucarionte é bem mais complexo do que na célula procarionte, né? Como a gente já falou. Também precisa apresentar crescimento e reprodução. Toda célula, todo ser vivo, ele vai precisar crescer e se reproduzir. A célula procarionte dos organismos unicelulares, eles se reproduzem através de bipartição, ou seja, a célula aumenta e aí se divide. E esse é o tipo de reprodução dos organismos unicelulares. Nos multicelulares, como os seres humanos, e nos pluricelulares, como as plantas, o processo de reprodução é bem mais complexo. Eles se reproduzem por via assexuada ou sexuada. Que é isso. Na reprodução assexuada, o organismo precisa apenas dele mesmo para se reproduzir. Ou seja, tem um material genético, apenas um organismo, e esse organismo vai se dividir e vai se reproduzir. Na reprodução sexuada, precisa existir dois gametas. E aí, uma única célula de reprodução sexuada vai dar origem ao zigoto, que vai se dividir, vai se multiplicar as células, e aí essa célula vai dar origem a um novo ser vivo. Mas para a reprodução sexuada acontecer, precisa de dois gametas, de dois genitores. E a assexuada apenas de um. Existe também o outro caso de reprodução, que é a autofecundação, como nas minhocas e nas tênias. Algumas delas não precisam dessa fecundação, né? De troca de gametas, porque ela mesmo, sendo hermafrodita, se reproduz. E outros aspectos fazem parte, né, dos seres vivos, que é a variabilidade genética, seleção natural e adaptação. A variabilidade genética, gente, é a variação do nosso material genético e faz com que sejamos diferentes, possuímos características diferentes uns dos outros.
Então, meu material genético é diferente de Neucilane, que é diferente do de Celso, e é diferente do seu, e assim nas demais espécies. E essa variação, graças a essa variação, alguns indivíduos, eles nascem com características que são mais vantajosas em relação a outros indivíduos. Eles nascem mais aptos. E isso faz com que eles possuam maior chance de sobrevivência dentro do meio que ele está inserido. O nome disso é seleção natural. E foi proposta por Charles Darwin, que explica da seguinte forma. Aqui nós temos uma imagem com duas girafas e ele acreditava que existiam esses dois tipos, de girafas com pescoço longo e girafas com pescoço curto. As girafas com pescoço longo, elas possuíam maior vantagem porque elas conseguiam alcançar folhas de árvores mais altas. Já as girafas de pescoço curto não tinham essa habilidade, né? Elas não conseguiam alcançar e acarretava que elas morriam de fome. Então, dessa forma, essa característica do pescoço longo dessas girafas foram passadas de geração para geração. Já a adaptação é quando um indivíduo, um organismo, ele consegue se adequar ao meio em que ele está inserido. Um exemplo aqui na foto do cacto, que ele consegue sobreviver em ambientes extremos. Isso porque as suas folhas elas foram modificadas para espinhos, para que houvesse uma economia de água, né, que não perdessem a água e assim acarretar na sua morte. A última característica que nós vamos ver aqui do ser vivo é que ele tem a capacidade de reagir e de se movimentar. Quase toda reação vai gerar um movimento. A gente pode observar isso, né? O caso das plantas, como a gente colocou aqui. A planta, essa planta, o nome dela é Mimosa pudica, e aí quando a gente toca nela, a gente observa uma reação que ela se fecha ou se move. Também as plantas carnívoras fazem isso. Para a gente compreender a biologia e saber o que estamos estudando, é preciso a gente entender a ordem hierárquica das coisas. Por exemplo, os átomos, eles vão formar moléculas. A união de um átomo com outro forma moléculas. As moléculas, né, como hidrogênio e tantas outras, elas vão formar organelas, que são responsáveis por organizar o funcionamento das nossas células. As organelas juntas vão formar as células, né, a célula. Mais de uma célula junta, a gente vai ter ali o tecido. Já os tecidos, quando estão juntos, eles podem formar os órgãos, que a gente vai ter aí o coração, que é responsável, por exemplo, pelo bombeamento sanguíneo do organismo, bombear sangue para outros tecidos. Os órgãos juntos formam os sistemas. Por exemplo, se a gente pensar em uma fusão de 3 órgãos aí, um pensamento, a boca, o esôfago e o estômago vão dar origem ao sistema digestório, quando juntos. E aí vários sistemas dão origem a organismos. Organismo da mesma espécie dá origem à população e por aí vai, como a gente vê aqui na imagem. Populações dão origem a comunidades, comunidades formam ecossistemas, aí junto também com o ambiente, com a temperatura onde eles vivem, com o habitat, e vários ecossistemas dão origem à biosfera. E aí isso daí não para, a ecologia nos mostra que estamos ligados à natureza e a uns aos outros de uma forma muito complexa. E é isso, gente. Finalizamos por aqui. Muito obrigada. E lembrando que tem lista de exercícios na descrição do vídeo.